A informação do dia é o que acabou de acontecer em Écône. O prelado francês Dom Lefebvre desafiou a igreja. Eis aí o cisma, Dom Lefebvre. Dom Lefebvre excomungou a si mesmo. Cometeu o irreparável, sagrando 4 bispos esta manhã. Em 1988, Dom Marcel Lefebvre sagra 4 bispos, sem o Acordo de Roma. Diante de 10.000 fiéis, ele desobedece publicamente ao Papa a fim de continuar a obra que fundou. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Como foi que este bispo, antigo missionário do Gabão, arcebispo de Dakar, delegado apostólico de toda a África francófona, superior geral da Congregação do Espírito Santo, pôde chegar a tal ponto de ruptura? Como pôde este homem achar-se assim no coração de uma tempestade que continua a abalar a igreja inteira? É o que vamos tentar compreender através de sua história. Marcel Lefebvre nasceu em Tourcoing, perto de Lille, em 29 de novembro de 1905. Ao vir ao mundo, encontra uma França economicamente próspera, devido à riqueza das indústrias do norte e do leste, assim como ao desenvolvimento das grandes cidades. O fervor religioso é mantido apesar do anticlericalismo crescente. Em cada paróquia, muitos padres acolhem centenas de fiéis. A igreja é rica em vocações, envia missionários mundo afora e pode orgulhar-se de suas famílias numerosas. É numa dessas famílias que nasce Marcel Lefebvre. Meus pais iam à missa todos os dias. E quando estávamos de férias, eles também nos enviavam e nos diziam que fôssemos à missa todos os dias. E eu ia com a minha mãe. E como estou dizendo, nós tínhamos com certeza uma educação muito cristã. A fé, Deus, os santos, tudo isto nos foi ensinado em casa, certamente. O pai, René Lefebvre, dirige uma pequena indústria têxtil. Quando a Grande Guerra Mundial estoura em 1914, ele dá assistência aos serviços de informação ingleses e belgas. Durante o Segundo Conflito Mundial, René Lefebvre ajuda novamente os serviços secretos. E não hesita em hospedar fugitivos em plena ocupação, antes de ser capturado pelos alemães. Ele foi condenado à morte 2 vezes, mas como buscavam saber mais informações, e por meu pai poder fornecê-las, guardaram-no com vida. Mais tarde, como tinham gente demais nas prisões, meu pai foi transportado para um campo de concentração em Sonnenburg. Deportado por resistência, René Lefebvre morre no campo polonês de Sonnenburg, no dia 4 de março de 1944. A mãe de Dom Lefebvre, Gabrielle Vatin, é muito fervorosa. Membro da Conferência de São Vicente de Paulo, passa muito tempo visitando as famílias dos operários em Tourcoing. Sendo ainda superiora da Ordem Terceira de São Francisco, segue igualmente uma parte da regra franciscana. Ela era boa, ela era dócil, ela era terna, era caridosa. Todos a amavam. Para mim, ela sempre foi a pessoa perfeita. E ela apreciava muito seu filho. Eu não sei. Não creio que ela o amava mais do que os outros. Não era assim. Mas tinha consciência, com certeza, que Marcel ia ter um destino diferente dos outros filhos. Ela sempre teve essa impressão, tenho certeza. Dos 8 filhos, os 5 mais velhos consagraram-se a Deus. René e Marcel junto aos padres do Espírito Santo. Jane será freira de Maria Reparadora. Bernadette, freira do Espírito Santo. E Cristiane, carmelita.
Marcel Lefebvre cresceu, pois, num universo profundamente cristão. O essencial de sua escolaridade foi cursado no Colégio do Sagrado Coração, em Tourcoing, uma instituição que deu centenas de padres à igreja. Era bom aluno, o protótipo do bom aluno. Ordenado, sério, era meu amigo de infância e fiquei 8 anos com ele no mesmo banco do colégio. Marcel era aquele que sempre estabelecia a paz entre nós todos. Era ele quem sempre tentava arranjar tudo e que tinha talvez a maior influência sobre todos os seus irmãos e irmãs. Ainda hoje, quando tenho uma dificuldade, um julgamento a fazer ou um problema para resolver, automaticamente, sem realmente querer, penso sempre nele. Que diria o Marcel? Que faria o Marcel? É automático. E acho que o mesmo acontece com meus irmãos e irmãs. É a mesma coisa. Ele era um ponto de referência para nós. Quando vem o chamado de Deus, ele responde sem hesitar. O irmão mais velho já está em Roma há 1 ano, preparando-se para o sacerdócio. O pai deseja para os filhos a formação mais sólida possível. É assim que, aos 18 anos, depois de ter hesitado entre o clero diocesano e a vida religiosa, ei-lo a caminho da cidade eterna. Instala-se em Santa Chiara, seminário francês dos Espiritanos, perto do Vaticano. O Seminário Francês de Roma é instituído em meados do século XIX e representa uma das 2 grandes fontes de bispos franceses, junto com o Seminário de São Sulpício em Paris. Desde sua criação até nossos dias, essa instituição guarda o caráter de ser como um templo do ultramontanismo, da fidelidade muito forte e acentuada da Igreja da França à Santa Sé. O seminário naquela época era dirigido pelo padre Henri Lefloc, cujo espírito antirrevolucionário e antiliberal incita os futuros padres a se precaverem contra o espírito do século XIX, que deseja separar a sociedade da Igreja Católica. O padre Lefloc, diretor do seminário, um espiritano, lhes havia ensinado o Cristo Rei, a doutrina da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o padre Voetigli comentava a encíclica Quas Primas do Papa Pio XI em 1925, insistindo sobre o lugar central ocupado por Jesus Cristo em toda a sociedade. Insiste-se muito sobre o fato de que Dom Lefebvre foi formado no tomismo e na neoescolástica. Mas era assim em qualquer lugar naquela época. Não tem nada de original, seja nos seminários franceses ou nos outros. Todos têm exatamente o mesmo modelo. Mas em 1927, o padre Lefloc, levado pelos redemoinhos que condenam o movimento monarquista da Ação Francesa, renuncia ao cargo, pois compartilha o antiliberalismo de Charles Maurras. Os seminaristas ficam então profundamente marcados. Marcel Lefebvre, o seminarista Marcel Lefebvre, não está presente. Aconteceu de estar em serviço militar. Ele não ficou diretamente magoado, pois não fazia parte da ação francesa e nunca tinha lido Maurras. Mas a partida do padre Lefloc, consequência daquela condenação, esta partida sim, do diretor do seminário, é o que o chocou realmente. Ele fez parte, creio, da Associação dos Amigos do Padre Lefloc, entre os quais encontravam-se pessoas de horizontes muito diferentes. O caso mais notável é de Alfredo Ancel, que no Concílio Vaticano II encontrava-se no extremo oposto das posições de Marcel Lefebvre, e, no entanto, os dois partilhavam a mesma admiração por este superior.
Em 21 de setembro de 1929, o jovem seminarista Lefebvre é ordenado padre na Capela das Damas do Sagrado Coração, em Lille, pelo bispo Dom Achille Liénard. No início de 1930, torna-se vigário no subúrbio operário de Lille, em Marais de l'Homme. Lá vai evangelizar os operários têxteis, ferroviários e metalúrgicos. Porém, mal o bispo lhe confia um ministério, o jovem Marcel sente uma vocação mais distante. Ele se sentia um pouco desocupado na França, ao passo que seu irmão, já missionário no Gabão, escrevia-lhe cartas e cartas dizendo: Marcel, vem nos ajudar. Temos batismos, temos catecismo, temos conversões. Então Marcel Lefebvre pensou que ele seria muito mais útil e que teria ao mesmo tempo uma vida mais difícil, mais mortificada e mais meritória, tornando-se missionário na África. Então, em 1931, Marcel Lefebvre é admitido no noviciado dos Padres do Espírito Santo, em Orly. Ele entra na comunidade religiosa que foi criada em 1703 por Claude Poulard de Place e revivificada no século XIX pelo padre Liebermann para evangelizar a África. A formação que recebe consiste em se impregnar profundamente do espírito missionário. Em seguida, é nomeado para o Gabão, para o seminário de Libreville. É claro que não faltavam motivos para que ele fosse nomeado professor do seminário, pois era ótimo em teologia, ótimo também em filosofia, ao mesmo tempo que tinha um dom de saber explicar. Na África, é preciso ser realmente professor, bom pedagogo, dar exemplos e falar lentamente. E isso era um de seus dons. Durante 6 anos, ele se empenha na formação de padres africanos. Esta preocupação responde ao desejo dos papas, de Leão XIII a Pio XI, de formar um clero autóctone depois de séculos de missão. O jovem professor dava as aulas de teologia e de Sagrada Escritura. Antes de tornar-se diretor do seminário em 1934, com apenas 28 anos. Dom Lefebvre trabalhou muito, porque eram só 2 padres para cuidar tanto do seminário menor quanto do maior, além de um noviciado de religiosas. Eram obrigados, sendo só 2, a assumirem todos os cursos, de modo que, ao final de 6 anos, o padre Marcel já estava muitíssimo cansado. Por isso, o bispo, Dom Tardy, enviou-o a Angolé, na floresta, e foi assim que ele deixou o seminário. Ele se vê então à cabeça das missões de Njolé, Libreville, Donguila e mais tarde Lambaréné, onde encontra o famoso Dr. Schweitzer. Constrói igrejas, escolas e postos de saúde. Batiza, prega e confessa. Às vezes ele parte em visita às aldeias mais afastadas. A chegada do missionário na aldeia era sempre tão emocionante que a notícia espalhava-se rapidamente. Logo nos primeiros minutos que se seguiam, os cristãos iam ver o padre para falar-lhe, confiar-lhe seus sentimentos, suas alegrias. Ele confessava a todos os cristãos que precisavam. De manhã cedinho, os jovens que acompanhavam o padre preparavam o altar e a sacristia. E enquanto isso, os cristãos iam chegando para assistir à Santa Missa. Quando o missionário chegava, ele falava. Mas antes era preciso aprender a língua e aprendê-la sobretudo com o sotaque certo. Os que vinham do Camarões ou do Congo tinham sempre o sotaque da língua deles quando falavam fang. Mas o padre Marcel nem sotaque francês tinha. Depois da passagem do missionário, via-se na aldeia e, sobretudo, no rosto de cada pessoa, um entusiasmo radiante. As pessoas esforçavam-se mais na virtude, preparando-se também para as grandes festas para as quais viajariam da aldeia até a missão. O padre nos falava às vezes:
No domingo, ele sempre dava uma conferência. Ele saía da missão e vinha até o convento. Todas as moças se reuniam para escutar o que ele dizia. Ele nos dizia sempre: temos de ser sempre bons cristãos e boas cristãs, porque o mundo vai mudar. Não queiram seguir os bens deste mundo. J'ai pu voir ces villages de païens devenir chrétiens et se transformer, non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement. Et alors le village se transformait peu à peu, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Des âmes aussi se sont consacrées alors à Dieu, des religieux et des religieuses, des prêtres se donnaient à Dieu, consacrer leur vie à Dieu. Voilà le fruit de la Sainte Messe. O padre Marcel, quando estava em Lambaréné, era um padre tranquilo, dócil e todo mundo o apreciava. Aliás, naquela época havia muita gente querendo entrar. Dentre os rapazes havia pelo menos alguns que insistiam e pensavam em entrar no seminário. Quanto às moças, também queriam entrar no noviciado. Em outubro de 1945, uma piroga traz um envelope vindo de Paris. O superior-geral o chama de volta à França. Depois de 13 anos no Gabão, o missionário deve voltar para a metrópole. Quando a notícia da transferência chegou, os cristãos escreveram para protestar. Creio que meu pai fazia parte dos que escreveram para Libreville, sem dúvida, ao bispo, e a resposta chegou dizendo que a decisão vinha de mais longe e que não dependia de Libreville. Então, a gente o deixou partir, e no dia em que ele veio dizer adeus às freiras e às moças, eu estava presente, na pequena escola. Todo mundo chorava, as meninas, a emoção era enorme. Todos lamentavam sua partida. Um padre como este... No dia 1º de novembro de 1945, o padre Lefebvre é nomeado superior do Escolasticado de Mortagne, um dos centros de formação de sua congregação. Era um homem profundamente espiritual e, além disso, tinha um modo de falar caloroso. Mas, sobretudo, ele tinha sido missionário em Lambaréné. Ele tinha o prestígio de alguém que estivera no terreno das missões. E ainda por cima era um homem que tinha o senso de organização. No coração da Normandia magoada pela guerra, ele inicia seus futuros padres a teologia de Santo Tomás de Aquino. Sentíamos muito bem que este padre tinha um pensamento profundamente escolástico. Lembro-me bem que durante os 2 anos de filosofia, ele promovia o que na Idade Média se chamavam disputações. Quer dizer disputas ou controvérsias. Havia então um dentre nós que defendia uma tese de filosofia ou de teologia, e outro que, ao contrário, atacava. E lembro-me muito bem que tivemos sessões memoráveis nessas ocasiões. O padre Marcel não ficou muito tempo em Mortagne, pois já em junho de 1947, o Papa Pio XII nomeou-o à sede Dakar. Assim, a criança do norte, o mateiro do Gabão, torna-se bispo aos 41 anos.
Ele é sagrado bispo em sua paróquia de Tourcoing no dia 18 de setembro de 1947 e toma por lema esta frase de São João, luz da atividade missionária: Et nos credidimus caritati. E nós cremos na caridade. Naquela época, Dakar, de maioria muçulmana, era a capital da África Ocidental francesa, ou seja, de uma grande parte do Império Colonial francês. Até 1947, Dakar ainda era uma diocese de missão. Além disso, o último bispo, Dom Grimaud, não era lá muito ativo. Teve problemas por ser muito apegado ao poder de Vichy, tendo por isso que renunciar em 1947. E é nesse momento que Dom Lefebvre é nomeado. Dom Lefebvre, no plano pastoral, transformou essa diocese numa autêntica diocese metropolitana, multiplicando igrejas, missões e escolas. Fez um trabalho pastoral enorme durante os 15 anos em que lá esteve, de 47 a 62. Ele levantou a igreja do Senegal, que estava realmente moribunda. Ele deu um novo fôlego. Era preciso criar novas missões, multiplicar as paróquias. Quando Dom Lefebvre chegou, só havia uma paróquia em Dakar, só uma. Só havia a catedral como paróquia para toda a cidade de Dakar. Claro, havia algumas capelas. Tá bem, mas vejam o que ele fez. Ao ir embora, ele deixou não sei quantas paróquias em Dakar. Em 15 anos, o número de ordenações é duplicado. O jovem arcebispo, com base em sua experiência de Libreville e de Mortain, tem grande apreço pela formação dos padres. No leste de Dakar, compra um terreno e constrói o seminário de Sébikotane. Foi ele que desenvolveu praticamente todos os seminários do Senegal. Não tínhamos muitos formadores. Melhoramos graças a Dom Lefebvre, que chamou professores para levantar um pouco o nível de formação dos padres. Essa era a sua preocupação. Sempre que podia, ele vinha nos visitar, porque Dom Lefebvre importava-se imensamente com seu seminário, assim como com a formação dos jovens que lá estavam. Mas ele ainda tinha a grande preocupação pastoral de aumentar as possibilidades de evangelização no território que lhe era confiado. E por isso se interessava muito pelas vocações africanas. Dom Lefebvre é realmente um discípulo dos valores espirituais de nosso instituto, e especialmente do padre Lieberman, que não via nenhuma possibilidade de evangelização da África sem padres africanos. E Dom Lefebvre estava convencido disso. Para que nasçam vocações e famílias cristãs, Dom Lefebvre pede auxílio a numerosas congregações para ensinar ou para rezar pela santificação dos fiéis. Maristas, dominicanos, irmãos do Sagrado Coração, carmelitas, todos são chamados para colaborar na cristianização da diocese. Então Dom Lefebvre trouxe para o Senegal uma dezena de novas congregações. Foi uma de suas grandes contribuições para a diocese e o que permitiu a diversificação do grupo religioso. Quanto às mulheres, houve talvez umas 20 congregações religiosas que vieram se instalar em Dakar. Com isso, abriu amplamente as portas da diocese às congregações que não trabalhavam lá antes, permitindo particularmente o desenvolvimento do ensino e da hospitalização. Em seu episcopado, ele fundava e decidia. É por isso que a riqueza de que se beneficia atualmente a diocese de Dakar, posso dizer, em parte, foi ele. Sim. Tudo o que diz respeito ao ensino, às novas escolas, às construções, os postos de saúde, isso tudo eu herdei dele. Ele era um grande personagem. Dom Lefebvre
Era uma pessoa encantadora, muito bem educado, muito correto. Um grande homem. Mas grande homem não no sentido de que complica muito as coisas, de modo algum. Ele era de uma grande simplicidade, muito dócil, muito amável. Eu guardo uma lembrança muito profunda de alguém. Ao mesmo tempo, muito afável e muito espiritual. Para ele, os valores espirituais, a formação espiritual, eram fatores essenciais para a formação dos seminaristas. Daquele tempo, lembro-me de que os padres vinham muito aqui de férias, à beira do mar, durante o inverno. E aconteceu de um deles estar de bermuda e o bispo o repreendeu muito simplesmente. O senhor ficaria melhor de batina. Ah, sim. Ele vivia a sua fé, e aqui era possível ver sua fé em ação. Eu tinha a impressão de que ele não parava de rezar. Não sei se é verdade, mas eu tinha essa impressão. Ao viajar com ele, eu viajei muito com ele. Eu tinha a impressão de que ele rezava o tempo todo. Isto emanava dele. Eu ficava bem e era bom. Era bom sentir-se respaldado por um bispo assim. Não era um orador extraordinário, falava com simplicidade, mas o que importava para ele era a vida interior, a vida espiritual, a união com nosso Senhor. Quando ele celebrava a missa, sentíamos que ele acreditava no que fazia. Por exemplo, quando se aproximava a consagração, a gente sentia que ele estava totalmente concentrado no que fazia. Nada o distraía. Isso, quando somos criança, isso marca. Esse é um bispo que sabe celebrar. E o fato é que ele celebrava bem. Antes de tudo, acho que é um espiritual. Um homem que nos dava a impressão de rezar quando celebrava. Não eram ritos que se sucediam, não. Quanto a isso, a gente gostava mesmo. Perto do Seminário Maior, Dom Lefebvre também instala carmelitas em Sébikotane. Ele conta muito com as orações destas religiosas para cristianizar, como no Gabão, esta terra que lhe tinha sido confiada, para nela estabelecer o reino social de Jesus Cristo. Realmente era isso que ele queria, o reino de nosso Senhor, a salvação das almas. Ele só pensava nisso. Sua maior preocupação não era ele próprio. Era muito humilde, muito modesto. Ele nos dizia que no início de seu episcopado, como superior, ele se preocupava muito. Mas depois percebeu que todos os negócios eram dirigidos por Deus, de modo que ele não tinha que se inquietar. E ele tinha tal confiança nas orações das carmelitas que chegou a escrever um artigo inteiro. Isso nos pareceu piada, para dizer que nas missões perto de Fatigue havia muitas conversões. Os pagãos se convertiam. Era realmente um fato. Sentíamos que a graça de Deus passava, que o reino de Deus chegava. Então ele perguntava, de onde pode vir isso? E ele mesmo dava a resposta, é por causa das carmelitas. Há 5 carmelitas que rezam, e é por isso que temos conversões. E então a gente dizia, realmente ele tem muita confiança em nós. E por nosso lado, a gente se esforçava por corresponder à sua confiança. Et nos credidimus caritati. Et nos credidimus caritati. Nous avons cru à la charité. Acreditamos na caridade. Je retrouvais Monseigneur Lefebvre dans Eu reconhecia Dom Lefebvre na sua divisa. Ele difundiu a caridade. à travers toutes ces Através de todas suas obras, eu via essa caridade que ele espalhava. Dom Lefebvre, depois de sua sagração e depois da nomeação como delegado apostólico para toda a África Francesa e Madagascar, em todo o lado, à l'exemple du Christ, como Cristo, il a fait du bien. ele fez o bem em toda parte.
A tarefa de Marcel Lefebvre é enorme a partir de 1948, pois acumula os cargos de arcebispo e de delegado apostólico para a África francófona. Torna-se, então, representante do Papa nos territórios que vão do Marrocos até Madagascar. É o principal homem da Igreja em todo o continente. Como delegado apostólico, ele era representante do Vaticano. Era o papel que mais tarde teriam os núncios, com a diferença de que sua nunciatura não era só um país, mas o conjunto de países francófonos da África Ocidental. E não só da África Ocidental, mas de toda a África, pois até mesmo Madagascar fazia parte de seu território. O presidente Houphouët-Boigny lhe dava um carro de alta categoria e um avião para ir onde quer que fosse, estando todo mundo oficialmente obrigado a recebê-lo e honrá-lo, como delegado apostólico. E é aí que a gente vê que na África não se entende a questão da laicidade do Estado. Se é um prelado, deve ser honrado. Ele representa Deus. Ponto final. Isso era típico. De Abidjan a Djibouti, de Dakar a Madagascar, ele favorece a edificação de seminários, de escolas, de igrejas, de hospitais. Cria 40 novas dioceses e lhes fornece bispos autóctones. A cada ano ele vai a Roma apresentar seus trabalhos ao Papa. É nessa época que Pio XII redige a grande encíclica sobre as missões, Fidei Donum. Pio XII, nesse assunto, concordava, ou melhor, Lefebvre estava de acordo com o Pio XII. Há quem diga, mas disso não tenho provas, que foi o pensamento de Lefebvre que se concretizou no documento do Papa, na encíclica. Mas, enfim, ao mesmo tempo, Pio XII, um conservador, tinha uma nova visão sobre o futuro da África. Agradava a Lefebvre. Agradava aos dois. Dom Lefebvre coloca as balizas da Igreja da África numa época em que o continente está em plena mutação. O movimento da descolonização atinge um a um todos os países. O arcebispo teme, sobretudo, que esse movimento se realize contra o cristianismo. Ele pensava que isto favoreceria o desenvolvimento do comunismo. Claro, ele se opunha muito ao comunismo e pensava que a descolonização era um movimento inspirado pelos comunistas. 1962. Ele tem 56 anos. É preciso partir. O novo Papa João XXIII quer definitivamente favorecer a instalação de bispos locais e Dom Lefebvre, que perde todas as suas prerrogativas, é convidado a voltar para a França. Mas seu país natal mudou radicalmente desde sua partida, há 30 anos. É que nos anos 50 recomeça a guerra entre integristas e progressistas. Mas já há debates para saber que atitude tomar no contexto da Guerra Fria, assunto do qual não se pode fugir. Deve-se buscar uma aliança com esse mundo ligado ao Partido Comunista em suas diferentes ramificações? Ou temos de nos colocar numa posição anticomunista, firme, resoluta e clara, como propõe o decreto do Santo Ofício de 1949? Ora, a Igreja da França oscilava. Uma parte da Igreja francesa sentia-se atraída pela ideia de que o futuro da humanidade se encontrava nas mãos da classe operária e que então era preciso, não digo aderir ao Partido Comunista, de modo algum, nem às suas organizações, mas manter contato com o movimento operário. Ora, em 1959, Dom Lefebvre colocou-se publicamente contra a ideologia comunista. E ele explica, de fato, que a linha de conduta da Igreja sempre foi a de se opor às consequências da Revolução Francesa, de se opor aos falsos princípios da Idade das Luzes, de se opor à heresia, à falsidade dos direitos humanos. Pode-se então dizer que em 59 todas as cartas já estão na mesa.
O episcopado francês vê com maus olhos a chegada desse arcebispo missionário que toma tão facilmente uma posição, de maneira que lhe propõe a diocese de Toul, uma das mais pobrezinhas do centro da França. Na França, quando um general mal visto é descartado, ele é enviado a Limoges, e todos dizem então que o general é limogé. Sendo Tulle perto de Limoges, dizia-se, Dom Lefebvre foi Tullisé. Mas Dom Lefebvre fica pouco tempo em Toul, pois já em 1962 é eleito superior geral pelo Capítulo Geral dos Espiritanos. A partir de então, passa a viajar o mundo inteiro desde seu escritório em Paris e depois em Roma. Ele está à frente de uma congregação de 5.000 membros instalados em 300 dioceses. Ele gozava de um prestígio bastante grande e de um apoio institucional, de modo que foi eleito de maneira principesca, com extrema rapidez, sem atrasos. O processo foi bem sucedido. É um candidato que aparece na lógica de sua posição nos anos 50 como um reformador pateliano muito prudente. Para 500 milhões de católicos, é o evento do século que começou em Roma com a procissão de 2.400 padres da igreja em direção à Basílica de São Pedro. Em 11 de outubro de 1962, abre-se o Concílio Vaticano II, o primeiro concílio da igreja desde há um século. Esta procissão excepcional preludiava a abertura do concílio ecumênico pelo Papa João XXIII. Como bispo e tendo participado ativamente da preparação, Dom Lefebvre faz parte dos padres conciliares. É um homem que chega ao concílio relativamente confiante. Ele julga que a preparação foi bem feita. Rapidamente, porém, numerosas informações lhe indicam que existe uma incerteza que... uma tendência, eu diria, mais liberal, entre aspas, entre muitas aspas, que está se organizando e que pode ter uma força muito influente e marcar os espíritos e a qual é preciso responder. O desenrolar desse concílio foi, por assim dizer, confuso desde os primeiros dias, até mesmo em sua preparação. Documentos foram preparados e elaborados. Eram exatamente os esquemas preparatórios do concílio. Mas esses esquemas foram desconsiderados e abandonados. Os esquemas preparados há 3 anos são então rejeitados desde os primeiros dias. Correntes revolucionárias apareceram com muita violência, sobretudo da nova teologia, da Nouvelle Théologie. E, na prática, os grandes inspiradores foram particularmente os teólogos franceses. Basta pensar em nomes como Congar, Chenu, de Lubac. E foram justamente esses teólogos que influenciaram as ideias dos padres conciliares e dos bispos. O mundo ficaria chocado demais se a igreja chegasse dando essa impressão de que eu sou a solução de todos os problemas, eu tenho a solução para todos os problemas. Não. Nós viemos somente para colaborar, para tratar de colaborar com o mundo, sem nos impor e trazendo, talvez, aqui e ali, algumas luzes. No fundo, do que é que se tratava? O centro do concílio era uma tomada de consciência da Igreja por ela mesma, no nosso século.
Uma tomada de consciência que não resultaria, como nos concílios precedentes, em definições e condenações de erros. Pelo contrário, uma tomada de consciência realmente aberta, universal, onde a Igreja tomaria consciência dela mesma perante o mundo. Às vezes dizemos, ou podemos dizer, mas por que Dom Lefebvre insistiu tanto no fato de que o concílio era pastoral, de que se tratava de um concílio pastoral? Na verdade, não foi Dom Lefebvre que inventou isso. Foi o próprio concílio que se fez pastoral e que, às objeções da minoria, que propunha precisões doutrinais, respondia: não, somos um concílio pastoral. O senhor teria razão de pedir isto, caro padre, se nosso concílio fosse doutrinal, mas ele é pastoral, e então trata-se de um gênero literário diferente. Mas apesar de afirmarem não tocar em nenhum dogma católico, os bispos votam textos fundamentais que modificam as relações entre a Igreja e o mundo. Lefebvre lui-même a très bien résumé. O próprio Lefebvre resumiu claramente, e essa forma de resumir me parece dizer muitas coisas. É a Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa significa liberdade, igualdade, fraternidade. O concílio caminha em direção a uma declaração sobre a importância da liberdade de consciência. Condenada pelos papas do século XIX, a liberdade religiosa é reconhecida pelo Concílio Vaticano II. Desse modo, todo homem passa a ter o direito de professar abertamente o que lhe dita a consciência. O voto provoca reações no mundo inteiro. Estamos felizes em constatar que o cristianismo, com essa nova definição da liberdade religiosa, se junta ao concerto das religiões semíticas, isto é, o judaísmo e o islamismo, pois, pelo que sei, tanto o islamismo quanto o judaísmo sempre admitiram este princípio de tolerância para todos os homens. Dom Lefebvre se recusa a votar em favor do texto sobre a liberdade religiosa. Ele vê nisto a promoção do erro ao mesmo nível que a verdade. Se pudéssemos resumir sua posição num slogan, seria o seguinte: nós estamos na verdade. Só a verdade tem direitos. O erro não tem nenhum direito. Por isso, os que não estão na verdade não têm direito nenhum. É uma afirmação um tanto maciça, mas creio que era mais ou menos a sua posição. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur, et donc si on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature, donc c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Ça, c'est une chose qui est absolument contraire à tout ce que l'Église a affirmé autrefois. Deuxièmement, em segundo lugar, a autoridade, o governo da Igreja, deve ser colegial. Um grupo em que todo mundo deve se expressar. Liberdade, igualdade. O debate sobre a colegialidade é sem dúvida o que mais desencadeia as paixões. Toca no próprio poder do Papa e no dos bispos. Nesta rixa, Dom Lefebvre encontra-se ao lado do secretário do Santo Ofício, o cardeal Ottaviani, e contra o bispo de Lille, o cardeal Liénard, que o havia ordenado e sagrado bispo. Os bispos participam desta infalibilidade, não ao lado do Papa, mas unidos a ele, pois ele faz parte do colégio episcopal. Colegialmente, o Papa os faz participar do governo universal da Igreja. Isso acontece no concílio. O concílio é infalível e são os bispos unidos ao Papa. Não se pode impor.
nem sequer um concílio. Ninguém pode fazer esta imposição ao Santo Padre. Ele recebeu sozinho, individualmente, o mandado por Nosso Senhor de ser a base, o fundamento da Igreja e de ser o pastor universal. Então, a colegialidade para Lefebvre vai se tornar um combate terrível, porque ele diz: se há colegialidade, há igualdade. Então, sendo eu um dos bispos da França, e havendo uma conferência episcopal, vamos votar para saber se devemos fazer isto ou aquilo, e eu terei que me submeter? Isso é outra vez a Revolução Francesa. Trata-se de uma reforma que atinge todas as dioceses diretamente interessadas no governo da Igreja. Consequentemente, assistimos agora a um abalo sísmico que sacode toda a cristandade e que terá consequências que todo mundo irá perceber. Além de tudo, creio que Dom Lefebvre foi o único naquela época a prever o seguinte problema. Ele disse: e o poder do bispo vai diminuir por causa disso. O poder do bispo em sua diocese. De fato, minha atenção não estava muito voltada para este ponto. Mas ele viu muito bem, pois vemos que com o desenvolvimento do núcleo dirigente da administração central dos episcopados, o bispo e a sua responsabilidade pessoal ficaram muito diminuídos. O concílio também vai modificar profundamente as relações da Igreja com as outras religiões. Daqui em diante, aqueles que se separaram da Igreja são considerados irmãos na fé. A Igreja dizia: eles se separaram de mim, pois bem, que voltem para mim aqueles que se separaram. Eles é que têm um caminho a percorrer. Ao passo que agora, e creio ser esta a novidade profunda do ecumenismo que vemos nesse concílio, os católicos pensam que a mudança que ocorrerá na unidade da Igreja não deve ser feita, por assim dizer, em sentido único. De modo que nós pensamos, isto é realmente novo. Nós sentimos, sabemos e proclamamos, nós católicos, que temos de fazer também um grande esforço em nossa Igreja, para poder acolher todos os nossos irmãos separados, de maneira que eles possam sentir-se livres numa Igreja realmente una. L'œcuménisme, n'est-ce pas, met pratiquement toutes les religions sur le même pied et donne le droit commun à toutes les religions. Et c'est là, précisément, un problème, à mon sens, excessivement grave, parce que le fait de mettre toutes les religions sur le même pied détruit l'Église. Si l'Église, se disant, doit se dire comme la seule vraie et possédant seule la vérité, si elle met ce qu'elle appelle les erreurs, les autres religions erronées, sur le même pied qu'elle, nécessairement, elle n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être. Não tratamos mais os protestantes como heréticos. São os nossos irmãos na fé. Por pouco não dizemos também que os muçulmanos são igualmente nossos irmãos, porque acreditam em Deus. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para Dom Lefebvre, é o demônio que entra. O demônio é a Revolução Francesa, que entra na Igreja. O essencial do concílio acontece nos bastidores, e a organização prévia dos padres liberais permite o sucesso de suas ideias. Só muito mais tarde é que alguns bispos conservadores se organizam. Com o italiano Carli e os brasileiros de Proença Sigor e de Castro Maier, Dom Lefebvre constitui o Cetus Internationalis Patrum, o Grupo Internacional dos Padres. Esse pequeno Cetus era uma organização que reunia 250 padres conciliares, ou seja, bispos, que não assinavam nada para entrar no Cetus. Era simplesmente uma lista de endereços. Dom Lefebvre foi nomeado presidente e organizou principalmente as coisas materiais, tais como o problema de edição dos textos e as fotocopiadoras, o trabalho dos secretários que deviam datilografar a cada dia as informações para o voto na sessão seguinte. Graças a esta organização prática de Dom Lefebvre, eles conseguiram bloquear várias vezes a máquina progressista do concílio. Conseguiram algumas vitórias e, em particular, adiaram por 5 vezes seguidas o documento sobre a liberdade religiosa.
Houve então, incontestavelmente, uma ascensão do poder desta ação, porque Paulo VI queria obter o acordo mais unânime possível e, sob esse ponto de vista, ele se viu obrigado a fazer certo número de concessões, modificando ele mesmo alguns textos. Por exemplo, no texto sobre o ecumenismo, existem certas fórmulas que foram modificadas pelo próprio Papa, baseado nas emendas propostas pelo Cetus. No dia 8 de dezembro de 1965, o Papa Paulo VI encerra oficialmente Vaticano II. Vira-se uma página na história da Igreja. O lado conservador inquieta-se e já pensa em minimizar a aplicação do concílio. Como superior geral, Dom Lefebvre tem a obrigação de aplicá-lo em sua congregação. Penso que, de início, ele achava que a aplicação do concílio seria dirigida por Roma e que o essencial das questões perigosas seria controlado. Acontece que entre 66 e 68, ainda como superior geral dos espartanos, ele pôde ver as derrapagens que já aconteciam, sobretudo na província espiritana da Holanda. A província já estava completamente fora de controle, totalmente, em particular os jovens, os escolásticos e outros, que esperavam o casamento dos padres e zombavam das constituições. Na preparação do capítulo, tudo era considerado ultrapassado, ridículo. Já estávamos do outro lado do espelho, e isso era antes de maio de 68. Nesse mesmo ano, Dom Lefebvre, que tinha sido eleito superior geral por 12 anos, renuncia ao cargo. Ele bate de frente com a crise do sacerdócio. Essa crise começou no decorrer da década de 60, sobretudo a partir de maio de 68. Trocas e diálogos. O manifesto que data do final de 68 e que preconiza o casamento dos padres, seu engajamento na política, assim como nos sindicatos e no trabalho, gerando uma dessacerdotalização e uma dessacralização completa da função sacerdotal. Em todos os seminários, o agiornamento, a adaptação à atualidade, é sinônimo de maior participação dos jovens e de adaptação ao mundo contemporâneo. Creio que as estruturas que se definiram neste início de ano durante nossos conselhos gerais levam justamente em conta esta participação, e fomos realmente nós, seminaristas, com a equipe de animação, que estabelecemos juntos essas estruturas em função dos desejos e das necessidades de cada um. Cada vez mais, assistíamos a uma dessacralização do sacerdócio, e a formação dada nos novos seminários estava realmente a léguas de distância daquela que tínhamos recebido em nossa época, não é verdade? De modo que os jovens padres, não digo que não tenham tido mérito, mas eles saíam e não tinham a formação doutrinal como nós tínhamos recebido, e assim eles iam, cada vez mais, de experiência em experiência, me entende? Até mesmo em Roma, as instituições de formação eram animadas por esse movimento inovador. No seminário francês, eu esperava encontrar o que convinha, e então aconteceu que os seminaristas franceses, em pleno período de eleições italianas, apanharam do chão uma bandeira sobre a qual podíamos ler "Vota comunista", e a colocaram sobre o terraço do seminário, e isso foi objeto de artigos de jornais. E esses mesmos seminaristas, algum tempo depois, fizeram uma procissão blasfematória, com uma estátua do Sagrado Coração, tendo à cabeça uma peruca à la Luís XV, e esta estátua ficou no quarto de um seminarista durante um mês, sem que ninguém lhe dissesse nada. Foi nessa mesma época que o cardeal Marty, então arcebispo de Paris, fez um elogio ao movimento estudantil de contestação de maio de 68. Os senhores também ficaram emocionados com o que aconteceu no último mês de maio, a irrupção de uma juventude inteira
uma juventude que de repente quer ocupar seu lugar na vida. Sentimos também nesses eventos de maio uma seriedade da classe operária que procura não só ganhar seu salário para viver, mas também que busca encontrar sua liberdade, ser independente, também ser respeitada pelo que é. Muitos católicos se afastam da igreja por causa desses sermões progressistas, de esquerda. Essa ausência de reação contra as ações comunistas, sim, numa área que é muito importante diante da propaganda comunista, da ideologia comunista, de tudo isso. Eis aí um bispo. Eis aí um bispo que fala do comunismo. Que disent les communistes? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation, en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés. Vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Eu vi muitas pessoas naquela época voltarem à prática religiosa, também com um bispo desses. Mas aos olhos dos fiéis, a mutação mais visível vinda do concílio foi, sem dúvida, a mutação da liturgia. Desde 1969, Paulo VI ordena a aplicação do Novus Ordo Missae, em vez do antigo missal dito de São Pio V. Depois da consagração, é a comunhão sob as duas espécies. Entre outros, trata-se de um dos numerosos esforços feitos atualmente para se renovar as formas da missa católica. Tudo isso faz parte de um conjunto que ninguém teria previsto 10 anos atrás. Há 10 anos, ninguém pensava na presença de nossos irmãos separados na Basílica de São Pedro. Há 10 anos, ninguém imaginava uma missa dialogada como essa que ouvimos hoje, de manhã. Isso são reformas na vida da igreja, na liturgia da igreja, na constituição da igreja, que não teriam sido supostas no passado. Apesar das proibições, Dom Lefebvre decide se opor à missa nova e continuar celebrando a antiga. Ele tinha plena consciência de que essa missa tinha sido feita num acordo com os protestantes para eliminar tudo o que lhes desagradava, e assim, deixando de lembrar as verdades fundamentais da fé, corríamos o risco de perdê-la. Em Roma, vários estudantes do seminário francês decidem sair à procura do superior de sua congregação espiritana, Dom Marcel Lefebvre. Fiquei muito preocupado com a impossibilidade em que nos encontrávamos de continuar a trabalhar e de ter alguma certeza de chegar ao sacerdócio, visto o estado de espírito reinante. Fui então levado a lhe pedir que fizesse alguma coisa por nós. No princípio, ele me respondeu: vou achar-lhes um bispo. E lembro-me de ter tido a audácia de responder: mas, monsenhor, é o senhor que queremos. Ele me olhou estupefato e eu mesmo estava espantado de ter me atrevido a dizer tal coisa, porque só tinha 19 anos e estava cursando filosofia, e tinha me dirigido a um bispo de 63 anos dizendo: é o senhor que a gente quer. Não era pouco atrevimento, mas ele não disse nada e depois me respondeu: bom, vou pensar nisso. Dom Lefebvre aproveita o apoio do seu amigo Dom Charrier, bispo de Fribourg, na Suíça. Sua universidade ainda possui um clima favorável às ideias tradicionais. Dom Lefebvre se decide então, já em idade de se aposentar, a abrir uma casa de formação sacerdotal. Em maio de 1969, na biblioteca do professor Fahy,
vários amigos o encorajam a empreender esta fundação de espírito tradicional. Lá encontrava-se o padre Marie-Dominique Philippe, dominicano, o abade de Haut-Terrive, cisterciense, o Dr. Fay. E então ouvi esses senhores conversando sobre a situação da igreja, sobre a situação do sacerdócio e todos, particularmente o padre Marie-Dominique Philippe, encorajando-o a criar alguma coisa em Fribourg, sob sua própria autoridade. É assim então que alguns meses mais tarde, o arcebispo abre um primeiro ano de formação sacerdotal. Éramos 9 e, digamos, um mês após o início, tínhamos entrado no dia 13 de outubro. Lá pelos 15 de novembro, Dom Lefebvre já tinha começado a nos falar sobre o futuro, sobre uma eventual fraternidade sacerdotal. Desde então, já parecia, ao menos para nós, que ele já tinha um plano preparado. Mas pouco a pouco, e docilmente, ele conseguiu nos explicar que não poderíamos nos dispersar nas dioceses depois da ordenação, mas que deveríamos ficar juntos numa sociedade sacerdotal. Dom Lefebvre preocupava-se bastante com a regularidade canônica. Quando ele abriu sua casa em Fribourg, foi com um acordo de Dom Charrière, o bispo de Fribourg, que encorajou-o ardentemente a fazê-lo, e também com o apoio do cardeal Journet e do padre Marie-Dominique Philippe. Depois lembro-me muito bem que quando ele teve o reconhecimento canônico do nosso instituto, no início, ele ficou encantado e dizia: "Vejam, agora nosso projeto foi reconhecido pela igreja. É uma obra da igreja, ninguém poderá contestá-la." Mas pouco a pouco, o ensino que recebem esses jovens na Universidade de Fribourg adapta-se às reformas. Dom Lefebvre procura então providenciar uma formação separada. Uns amigos da região do Valais propõem-lhe a antiga casa dos cônegos do Grande São Bernardo, comprada em Écône, no Valais. A partir do início das aulas de 1970, o nome de Écône, na paróquia de Ride, vai se tornar célebre. Meu bispo, Dom Adam, a quem fui consultar, é claro, disse-me: "Ah, sim, é preciso, senhor padre. É preciso que o senhor tenha relações com eles. É preciso convidá-los. E se eles convidam o senhor, vá ter com eles." Foi o que fiz, e de tal maneira que por 2 vezes levei Dom Adam pessoalmente a Écône para encontrar Dom Lefebvre, e a cada vez ele dizia: "Ah, é mesmo a providência. É uma obra de Deus. Estou contente." Apesar da imposição do novo rito da missa, Dom Lefebvre decide formar seus seminaristas com um antigo missal. Ele começou a falar da missa e víamos que era toda a sua fé que se expressava. Era mesmo impressionante, porque para ele a missa era tudo. Era a redenção, era a cruz, é o coração do cristianismo, o meio de salvação, e o principal objetivo da igreja é continuar a missa, e devíamos fazer todo o possível para que os fiéis pudessem assistir à missa e beneficiar de suas graças. A missa não é um momento de encontro com as pessoas. A missa é, antes de tudo, o sacrifício que oferecemos a Deus para a remissão dos pecados. E o padre é feito para isso. O seminário começou assim. E depois, a cada ano, outros seminaristas vinham, de tal maneira que a casa tornou-se pequena demais. Foi preciso projetar construções. Quando foi necessário empreender a ampliação do primeiro edifício de Écône, eu estava nessa reunião. De noite, estava lá um arquiteto, o senhor Pedroni, que supervisava as obras, o diretor do seminário, o ecônomo geral, não me lembro quem era na época, enfim. E ele dizia: "Não posso continuar, já não tenho meios." Ele continuou dizendo: "Não faremos nada, não faremos nada." Então dissemos: "Monsenhor, temos que acrescentar uma ala, é preciso ampliar." Não tenho dinheiro, não farei nada. Não tenho nem a metade do dinheiro, não faço." Era sua regra estrita. Se não tivesse a metade do orçamento, não faço, é sinal da providência. E de repente o telefone toca. "Monsenhor, alguém quer lhe falar." Eram 9 da noite, no telefone. Alguém de Paris. Ele volta e nos diz: "Senhores, podemos começar as obras."
O telefonema que ele acabava de receber vinha de uma pessoa que lhe fizera uma doação, que lhe permitia começar as obras. Em alguns meses, Dom Lefebvre consegue formar dezenas de sacerdotes num espírito tradicional. De Roma chegam-lhe cartas de encorajamento da parte de cardeais. A fraternidade São Pio X é completamente aprovada. Evidentemente, o episcopado francês percebeu imediatamente o perigo representado por esse seminário que formava padres unicamente para a missa tridentina e que recusariam a nova missa. E foi particularmente Dom Etchegaray que montou logo em seguida a primeira oposição, declarando o seminário de Écône ser um seminário selvagem. Por volta de outubro de 1972, os bispos da França tomam algumas medidas em Lourdes. Pouco a pouco, as portas se fecham para os padres de Écône. Durante alguns encontros romanos, Dom Lefebvre é censurado por não rezar a nova missa. Em novembro de 1974, 2 enviados de Roma são diligentemente remetidos pela Secretaria de Estado para inspecionar Écône. Écône a reçu une visite apostolique. Écône recebeu uma visita apostólica. Uma visita apostólica, quer dizer, enviados do Papa que vêm averiguar como andam as coisas e interrogar as pessoas. É um procedimento canônico normal. Pode-se fazer uma visita apostólica a uma diocese ou a um mosteiro. Sim, é isso. E então Dom Lefebvre volta depressa ao seminário, reúne sua gente, faz uma conferência, diz o que é uma visita apostólica, acalma todo mundo e espera o dia seguinte. No dia 11 de novembro, chegam Onclame e Deschamps. Lembro-me muito bem, a gente esperava passeando pelo grande corredor com Dom Lefebvre, e ele me disse, porque sabia que era o começo das complicações com Roma, preferiria morrer a ver-me em oposição com Roma. Mas Dom Lefebvre fica profundamente escandalizado com estes 2 representantes do Papa. Ele percebe que na conversa com os seminaristas, eles faziam perguntas, falavam, etc., mas que também, e sem se envergonharem nem um pouco, diziam que duvidavam da ressurreição física de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não assistiram a nenhuma missa durante os 2 dias que, penso eu, passaram no seminário e tiveram conversas tão revolucionárias diante de Dom Lefebvre, que Dom Lefebvre teve que fazer aquela famosa declaração de 21 de novembro de 1974. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Na igreja, as palavras de Dom Lefebvre causam comoção. Ele é convocado a Roma, recebido pelas autoridades e pelo cardeal Garron. Vem a sanção. A fraternidade já não existe. Então, era a supressão do seminário, supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X, a despedida de todos os seminaristas do seminário de Écône. Em 75, tudo estava resolvido, mas eles se esqueceram da determinação e da força de alma de Dom Lefebvre. O bispo se vê confrontado a uma escolha grave. Ele decide, no entanto, atender ao pedido de todos os seminaristas e, apesar da proibição, continua a obra de Écône. Em suas conferências, ele se dirige a Roma para explicar sua escolha. Mais que faire devant les orientations qui sont données et qui nous viennent du Vatican, qui nous viennent de Rome et qui nous semblent contredire explicitement les affirmations qu'ont faites d'une manière officielle et publique vos prédécesseurs. Nous sommes donc devant un dilemme crucifiant où
nous vous suivons totalement, complètement, et nous suivons tout ce que Rome nous demande de faire depuis le Concile, et nous nous éloignons de vos prédécesseurs, ou nous suivons vos prédécesseurs, et nous avons l'impression de nous éloigner de vous. Ele disse várias vezes, foi porque os seminaristas vieram ter comigo e me pediram para receber uma formação. Foi por causa dos pais de família que me disseram, não abandone os nossos filhos, eles querem ser padres e têm direito a uma boa formação. E depois, se ele consentiu em enviar padres um pouco por todo o canto, foi porque havia fiéis que pediam a Santa Missa de sempre, que pediam para receber os sacramentos. Sempre foi esta, penso eu, a linha de conduta de Dom Lefebvre. Respondemos às necessidades dos fiéis. E ele se preocupava tanto mais com a regularidade canônica, quanto mais se dava conta de que justamente precisava se opor a certas diretivas de Roma. Queria por todos os meios, como ele mesmo dizia, que era necessário rezar pelo Papa no cânon da missa, pelo bispo da diocese, sempre recusando as teses sedivacantistas, de modo que era o seu cuidado primordial. E é por isso que ele ia a Roma cada vez que lhe pediam explicações, porque dava muita importância a essa união com Roma. Sempre que as coisas podiam ser feitas segundo as normas, tínhamos que respeitá-las. O estarmos em crise não quer dizer que tudo é permitido. E mais, como ele mesmo dizia, os superiores existem para o bem e não podem nos impedir, ou não podem impedir que os fiéis tenham a Santa Missa, que recebam os sacramentos, de modo que não se pode utilizar o direito canônico contra o bem dos fiéis. É por isso que ele considerava que há momentos em que somos dispensados. É o que chamamos de estado de necessidade da Igreja. Referimos-nos ao princípio superior, e sabemos que o princípio superior das leis da Igreja é a salus animarum, a salvação das almas, e nada nos pode impedir de salvar as almas. Em 29 de junho de 1976, Dom Lefebvre procede, como nos anos anteriores, às ordenações sacerdotais em Écône. Ele é imediatamente sancionado pela suspensão ad vinis. A princípio, já não pode administrar os sacramentos. On m'a mis dans les mains un missel nouveau, en me disant, voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si, en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Si j'ai persisté dans cette attitude, c'est parce que je crois à mon bon droit. Devant la persécution qui m'est faite, je n'ai jamais pu, à vrai dire, me défendre. Il n'y a jamais eu un procès en bonne forme. C'est vrai, c'est toujours pénible d'être en difficulté avec les autorités et je n'ai qu'un souhait, c'est de rentrer en bonne relation avec elles. Mais je me sens appuyé, je dirais, par 2000 ans de chrétienté, 2000 ans de l'Église et par conséquent, j'ai même l'impression que ma position est plus confortable que la leur. Eux, on se base sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'Église derrière moi. Em meados de 1976, a visita à França de Dom Lefebvre ganha de repente um aspecto midiático. Em 29 de agosto, ele celebra a missa em Lille, diante de 10.000 fiéis.
Em Lille, tinham previsto uma sala para 500 pessoas, mas ao final foi preciso alugar o Palácio das Exposições para reunir as 10.000 pessoas. E isso tudo foi feito em um mês. Toda hora telefonavam a Dom Lefebvre. Monsenhor, devemos mudar de sala. A de 500 pessoas não tem lugar suficiente. Vamos pegar a de 2.000. Não é suficiente. Mudamos para uma de 5.000. Ainda é muito pequeno. Vamos alugar o Palácio das Exposições. S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Quando eu estava na Califórnia, ele me visitou 3 vezes e em Michigan, Houston, Phoenix, foi sempre a mesma coisa. Não estou fazendo nada além de transmitir o que recebi como seminarista, como sacerdote e como bispo. É o simples tradidi quod et accepi. Transmiti o que recebi. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera qu'as-tu fait de ton épiscopat, qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale, je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur, tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. No mês de setembro, conseguindo enfim uma audiência com Paulo VI, Dom Lefebvre pede ao Papa que o deixe fazer a experiência da tradição. Muitos intelectuais se mobilizam em sua defesa. Dom Lefebvre é um homem que admiro. Fez muito bem à sua volta. Ele fez o seguinte: primeiro, lembrou a muitos franceses que eles tinham uma religião. Ele os forçou a se questionarem sobre essa religião, sobre a fé deles. No que é que eu creio? Sou realmente católico romano ou o quê? Será que... aonde estamos indo? Dom Lefebvre é muito apegado à missa dita de São Pio V, que não é de São Pio V. É uma missa muito antiga, porque ele pensa que é a missa que todos os fiéis, todos os católicos, celebraram ou assistiram. É a missa de Pascal, é a missa de São Cura d'Arce, do Padre Foucault. Ele não entende que todas sejam permitidas. Muitas outras missas, muitos outros ritos, menos um rito, o rito da Santa Missa de sempre, de tantos séculos, de modo que eu penso muito naturalmente, eu diria respeitosamente ao Papa. Se você fosse Paulo VI... Sim, é isso. Eu poderia permitir a missa de São Pio V em algumas circunstâncias. Isso resolveria imediatamente uma situação muito grave, porque eu penso que o que está em jogo nesta crise é muito grave. Paulo VI disse: vou ver, vou refletir, vou rezar, vou consultar. Mas posteriormente parece que ele mudou de ideia e declarou a Jean Guiton várias semanas depois: em hipótese alguma podemos conceder a liberdade do missal tradicional. Seria desvalorizar toda a obra do concílio. Entre os conselheiros de Paulo VI estava o cardeal francês Gabriel Garon, que fez parte da comissão que recebeu Dom Lefebvre e que provocou sua condenação. Quer saber de uma coisa? Quando Dom Lefebvre tomou sua decisão, eu fiquei evidentemente transtornado. Olhando agora para trás, eu digo: se tivesse que recomeçar em consciência, não faria algo diferente do que fiz. Quando ouvi dizerem que eu era um dos que faziam pressão ao Papa sobre esse assunto, fiquei simplesmente estupefato. Recebi uma missão,
Cumpri meu dever. Remeti meu trabalho, como dizia Mauriac. Feito isso, não me sinto nem um pouco ligado à sequência das coisas. Nós, seminaristas, só queríamos uma coisa: continuar. Um ou outro professor, a gente sabia. Era preciso primeiro obedecer e depois conversar, e em seguida talvez fosse possível continuar mais tarde. Dom Lefebvre conhecia o tipo de gente com quem já tinha falado, com quem já tinha tido contatos em Roma. Ele conhecia esses romanos, ele conhecia a Roma modernista, mas ele preferia a Roma eterna e já tinha escolhido a Roma eterna, de modo que, para ele, a decisão era continuar. Ele viajou várias vezes para a África, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para diferentes países da Europa. Fez conferências em muitos lugares do mundo. Tentou fazer contato com os grupos que combatiam pela mesma causa, pela fé, pelo antigo catecismo, pela Santa Missa, e que também pediam padres. Ele atraía especialmente muitas vocações que eram formadas por ele em seus seminários e às quais em seguida ele conferia a ordenação. E assim, pouco a pouco, nos países para os quais voltavam esses novos padres, ele ia tentando implantar priorados, seminários, centros de retiro e também escolas. Isso tudo significa, no final das contas, restaurar, de certa maneira, uma pequena cristandade. Dom Lefebvre é diariamente solicitado. Desde 1971, ele é contactado por moças que querem consagrar-se a Deus. Ele cria então as Irmãs da Fraternidade São Pio X para facilitar o trabalho dos padres. É sua própria irmã, Madre Marie Gabrielle, que aceita encarregar-se desta fundação. Ao mesmo tempo, sua outra irmã, Christiane, carmelita, funda novos conventos de espírito tradicional na Bélgica. Ele não tinha um plano pré-estabelecido. Foi à medida das circunstâncias que ele fez o necessário para que a fé fosse mantida e para que ele pudesse transmitir o que tinha recebido. Ele era profundamente prático, tendo sido missionário. Os senhores sabem, ele se adapta ao terreno em função das circunstâncias e das necessidades. As ordens religiosas masculinas também se desenvolvem. Em Mérigny, o padre Le Carreau recebe o apoio de Dom Lefebvre para evangelizar novamente o centro da França. Em Vaucluse, o bispo ordena padres no mosteiro do Barroux. Em Beaujolais, ele apoia o padre Eugène, que mantém a ordem de São Francisco. Em Avrillé, em Anjou, o prelado confere as ordens a jovens dominicanos. Na África, ele tinha percebido que a vida religiosa estava frequentemente à origem da conversão dos pagãos. A maneira de viver das religiosas e dos sacerdotes era muitas vezes um grande fator para a eclosão das conversões. Essas numerosas comunidades tiveram suas próprias fundações pelo mundo inteiro, dos Estados Unidos até a Nova Zelândia. Bem, ele visitou-me em San José, na Califórnia, 3 vezes. A última foi em 1984. Era bem recebido. É claro que quando os padres ou bispos locais descobriam que ele estava vindo, logo punham avisos dizendo que não o fôssemos ver. Mas ele era bem recebido em todos os lugares em que o vi, com centenas ou mesmo 1.000 a 2.000 pessoas. E hoje haveria muito mais, pois temos muito mais fiéis. Com o tempo, Dom Lefebvre será também solicitado para criar escolas de rapazes. Ao passo que as dominicanas de Brignoles e Fanjeaux vão fundar escolas de meninas. A progressão da obra de Dom Lefebvre continua. Quando faleceu, a fraternidade estava estabelecida em 22 países, contando com 239 padres e 5 seminários. Conto uma anedota. Uma vez, no carro, eu lhe disse: "Mas, monsenhor, há uma coisa que não entendo. Todos os grandes fundadores de ordens tiveram um comércio com o céu. O senhor não vai me dizer que também não tem lá seus truques?" Ele me deu um murro no banco de trás do carro e me disse: "Quer parar de dizer bobagens?" Ele não disse que não tinha, mas porque simplesmente não havia outro jeito.
Nos anos 80, as relações com as autoridades pioram. De seu lado, Roma pensa em ver a Fraternidade São Pio X desaparecer junto com seu fundador, cuja idade avançada e a saúde precária deixam entrever um falecimento próximo. Dom Lefebvre falou-me pessoalmente sobre a ideia de uma sagração episcopal pela primeira vez em 1983. Ele, na época, estava doente e me disse que talvez fizesse alguma coisa precisamente para garantir que, mesmo depois que nos deixasse, os seminaristas pudessem ser ordenados em nossos seminários. Mas ele era ainda jovem demais. Ele consultou e pediu conselho a diversas pessoas leigas e eclesiásticas, não somente no seio da fraternidade, mas também fora dela. E ele rezava nessa intenção, rezava sem cessar. É realmente a primeira vez na história que vemos representantes de todas as religiões rezando juntos. Em 1986, João Paulo II convida todos os representantes das religiões para rezar à sua volta. Tive a ocasião de ir a Econe. Falei com Dom Lefebvre e lhe disse: olhe os projetos dos quais se falam em Roma, que o Papa quer reunir todas as religiões e ir a Assis para que todos rezem juntos. E eu me lembro muito bem. Monsenhor pôs as mãos no rosto dizendo: é o fim das missões. E realmente com um grande pesar, como se alguma coisa lhe tivesse magoado profundamente, porque ele tinha uma alma, eu diria, profundamente missionária. Isso, para Dom Lefebvre, era impensável. Poder colocar assim o erro e a verdade em pé de igualdade, como se disséssemos hoje que os mesmos direitos poderiam ser dados tanto à saúde como à doença. Se a doença tem tanto direito quanto a saúde, tudo está perdido. É declarar o fim dos médicos e da medicina. Acaba tudo. Espetáculo surpreendente. Assis em oração pela paz. Vimos chefes religiosos muçulmanos pregar nas igrejas, na frente dos cristãos, sentados ao lado dos fiéis do Islã. Assis, em 86, foi para ele um drama. Ver o pontífice, vigário de Cristo, sucessor de São Pedro, rebaixado ao nível de qualquer outra religião. Dom Lefebvre ficou muito humilhado. E foi também por ter uma fé formidável em Nosso Senhor, por crer que Cristo é o Filho de Deus, que ele não pôde suportar ver o sucessor de Pedro nessa atitude física, moral e teológica. É neste fato que temos de ver sua razão de proceder. 2 anos mais tarde, a sagração episcopal. Estou persuadido disso. No entanto, de visita a Roma, durante o ano de 1987, Dom Lefebvre encontra várias vezes o cardeal Ratzinger, superior da Congregação para a Doutrina da Fé, exímio teólogo alemão nomeado para resolver as dificuldades com Econ. Dom Lefebvre era um homem de princípios e ao mesmo tempo sabia muito bem que o único interlocutor que existia era a Cúria Romana e que, portanto, era preciso guardar relações cordiais com os homens da Cúria, porque a solução da crise da Igreja virá de Roma e ele estava certo disso. Era então imprescindível guardar contatos com Roma. O cardeal Ratzinger continua as negociações nos meses seguintes. Dom Lefebvre envia 2 de seus padres a Roma para trabalhar num acordo, enquanto o cardeal Gagnon é enviado pela Santa Sé para inspecionar as diferentes casas da fraternidade. Vimos coisas muito edificantes por todos os lugares que passamos. É longo, mas tentamos visitar tudo e ver as obras que estão sendo realizadas. Vê-se bem que há muito trabalho sendo feito. E qual foi a recepção que lhe fizeram as comunidades? Ou a comunidade? Muito boa. Não se pode pedir uma recepção mais calorosa. Fala-se sempre do grande amor que se tem pelo Papa e pela Santa Igreja, e do desejo que se tem de serem plenamente reconhecidos pela Igreja.
Em 5 de maio de 1988, as duas partes se entendem quanto a um protocolo de acordo. Dom Lefebvre está presente em Roma, mas não quer mais perder tempo. Com quase 83 anos, ele descobre que sofre de um câncer. Ele dizia, é de fato extraordinário. Eles nos concedem a missa. É um passo enorme. Nunca poderíamos imaginar uma coisa dessas. Mas, ao mesmo tempo, a gente via que ele estava perplexo. No dia seguinte, cheguei. Dom Lefebvre não tinha vindo ao café da manhã, embora fosse um homem sempre muito pontual. E um confrade me disse. Ele disse que tinha que acabar uma carta e que logo viria. E quando chegou, me disse, me dando um tapinha nas costas: Padre, é preciso ir ao Vaticano. O senhor tem de fazer chegar esta carta ao Vaticano. E era justamente a famosa carta na qual ele retirava a sua assinatura. Houve realmente quem dissesse: foi sob pressões que ele retirou a assinatura. Havia grupos de pressão. Ora, eu posso afirmar que entre a assinatura e o dia seguinte, ninguém veio aqui. Não houve nenhum telefonema, nenhuma pressão. Penso ter sido ele próprio que viu que, mesmo havendo concessões, não era suficiente para que a fraternidade pudesse continuar a sua obra de formação sacerdotal. Não havia garantias suficientes para o futuro da fraternidade. E nesses acordos estava previsto, efetivamente, que um bispo seria sagrado. Mas quando Dom Lefebvre pediu que a sagração fosse feita no dia 30 de junho, Roma respondeu: olha, não tivemos ainda tempo para estudar completamente os dossiês. Dê-nos mais tempo para estudarmos o que o Senhor nos mandou. Aí Dom Lefebvre respondeu: fixamos isto então para 15 de agosto? Ah não, é cedo demais. Então no começo de setembro? Ah não, ainda é muito cedo. Bom, então vejamos que tal no Natal? E ainda era cedo demais. Então ele lhes disse: mas digam-me uma coisa, os senhores estão esperando que eu morra? Os senhores concedem o bispo e depois não querem dá-lo? Se é assim, se os senhores não o fazem, farei eu mesmo no dia 29 de junho. E não será somente um bispo, mas 4. A manchete do dia é o que acabou de acontecer em Écône, o primeiro cisma na Igreja Católica desde mais de um século. Dom Lefebvre excomungou a si mesmo, sagrando 4 bispos tradicionalistas. Em 30 de junho de 1988, Dom Lefebvre sagra 4 bispos, com o apoio de Dom Antônio de Castro Maier, seu antigo amigo no concílio. Loin de moi de m'ériger en pape. Je ne suis qu'un évêque de l'Église catholique qui continue à transmettre la doctrine. Alors je ne puis pas, en conscience, laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Na noite posterior às sagrações, ele me chamou e disse: Madre, estou numa paz incrível. Tenho certeza de ter feito o que Deus queria. Magnífico, não é? E ele dizia: ainda hoje de manhã eu estava numa tortura me perguntando se realmente eu estava fazendo uma obra da igreja ou uma obra pessoal. E estou certo de que Deus é quem pediu. E a paz que me habita é para mim uma certeza. A comoção é muito viva na igreja. Dentre os 212 padres da Fraternidade São Pio X, 15 demonstram oposição. 2 dias depois, Roma publica um decreto de excomunhão e admoesta os fiéis a não seguirem o prelado de Écône.
Alguns adeptos de Dom Lefebvre o seguem em alguns países do Ocidente. É necessário ter uma visão muito universal da Igreja. É preciso encontrar os bispos da África, da América e de outros lugares para perceber até que ponto trata-se de um grupo isolado, uma espécie de seita. É difícil prever as repercussões. O que, em todo caso, eu posso dizer é que vamos nos mostrar acolhedores para todos aqueles que se recusarem, e eles serão muitos a seguir Dom Lefebvre, nesse cisma dramático para a Igreja. Eu, naquela época, não era capaz de julgar. Agora, é difícil para mim achar que ele tenha cometido um erro. Se a fraternidade São Pio X existe ainda hoje, é porque Dom Lefebvre deu-lhe 4 bispos. O que faz com que ela tenha o peso que tem, o que faz com que ela seja uma interlocutora, considerada pelo Papa como tal, é certamente o fato de possuir os bispos. Na Igreja, ser bispo é de grande importância. De modo que nisso o fundador fez bem, pois no fim das contas ele fez uma fundação durável e garantiu as condições para que a obra dure. Ao final de 88, tive a ocasião de encontrá-lo no mês de dezembro, e ele me disse que esperava que muito mais padres e seminaristas o abandonariam, e por outro lado, que ele se sentia muito reconfortado em ver a maneira com que os jovens bispos eram acolhidos pelos fiéis. Dom Lefebvre foi substituído pelos novos bispos para conferir as ordenações e as confirmações. 2 anos e meio mais tarde, em março de 1991, ele tem de interromper uma das suas viagens pastorais. Sua saúde já não o acompanha e ele tem de ser internado no hospital de Martigny, na Suíça. Quando ele veio em fevereiro a Fanjeaux, sua última visita, ele tinha me pedido para vir. Creio que fizemos um teatrinho da Anunciação com as crianças. Ele cantou com as crianças a cantiga dos passarinhos. E no final eu lhe disse: Monsenhor, esperamos revê-lo em breve. E ele me disse: Madre, eu cumpri o meu dever. Meu trabalho acabou. As senhoras têm os bispos. Vejam com eles agora. Foi a sua última visita e ele morreu um mês depois. Em 25 de março, às 3 da manhã, ele faleceu. A última vez que eu o vi, fiquei muito emocionado, porque ele era impressionante. Tinha aqueles tubos todos, sabe como é? E ele me disse: padre, dê-me uma bênção. Eu lhe disse: Monsenhor, é o senhor que deve dar-me a sua bênção. Não, dê-me a sua bênção. Dei-lhe a minha bênção e depois pedi a dele. Foi a última vez. A gente despediu-se assim, sem saber que ia ser para sempre. Mas enfim, nós nos despedimos assim. No dia 2 de abril, filmado pelo mundo inteiro, o corpo da criança do norte, do mateiro do Gabão, do arcebispo africano, do delegado apostólico de Pio XII, do fundador da fraternidade São Pio X, vai-se embora. Seus padres o transportam até sua última morada, no seminário de Écon. Foi durante a Semana Pascual, na terça-feira de Páscoa. De certo modo, já se anunciava algo como a ressurreição da Igreja, ainda bastante delicada, muito modesta, muito discreta, mas bem real. E eu acho que isso deu muita coragem às pessoas, e penso que elas se diziam: mesmo depois da morte de Dom Lefebvre, a obra vai continuar a se desenvolver, dar sequência ao seu trabalho de renovação do sacerdócio católico e de recristianização de uma sociedade completamente descristianizada. E é bem isso o que o arcebispo sempre quis. Ele queria fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quisesse fazer com ele. Isso é absolutamente certo. Lembro-me um dia ter lhe perguntado, assim que começaram as complicações com Roma: escuta, e depois da sua morte, o que vai acontecer?
Vai haver alguém para substituí-lo? O que vai acontecer com a fraternidade? E ele me disse: nada de especial, é muito simples. Se a fraternidade vem de Deus, ela continuará. Se ela não é de Deus, ela vai morrer. Nada mais. Vai ser o que Deus quiser. A mim, isso não me preocupa de maneira nenhuma. E de fato eu estou persuadida de que é isso que ele queria realmente. Que a fraternidade fizesse o que Deus queria dela. E que ele também fizesse a mesma coisa. Et alors je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j'appellerai un peu mon testament. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de notre Seigneur. Novi et aeterni testamenti. C'est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux sang. Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. L'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son sacrifice, c'est son sang, c'est sa croix. Et ça, c'est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel. Alors je vous dis, pour la gloire de la très sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la très sainte Vierge Marie, pour l'amour